A gente pode falar da vida do Kuyper a partir dos 3 ministérios que ele teve. O ministério na igreja de Basel, a gente pode dizer que foi o descobrimento da ortodoxia. Foi ali que ele descobriu não apenas a sua conversão, especialmente falando, né, que ele se converteu de fato, teve uma experiência religiosa, se sentiu nascido de novo. Foi ali que ele descobriu a tradição reformada de forma a participar dela. Por que eu digo isso? Porque a tese de doutorado do Kuyper foi sobre João Alasco em comparação com João Calvino, a comparação das duas eclesiologias. Ou seja, ele conhecia muito da tradição reformada, ele só não fazia parte dela de forma visceral, ele era só o membro nominal. Então foi com eles que ele aprendeu de fato o que é a ortodoxia reformada. Foi aí que ele voltou para os credos, para a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e por aí vai. Então o primeiro ministério foi o ministério onde ele redescobriu, ou descobriu pela primeira vez talvez, a tradição reformada, que ele diz num artigo que ele escreveu, que ele conhecia de ouvir falar, mas que o coração dele não amava. No segundo ministério dele, e é importante falar por que ele saiu, né? O Kuyper era um cara muito hiperativo, e ele cansou da roça. E ele achava que aquela igreja tinha uma grande virtude, mas eles também tinham um problema. Eles eram muito pietistas, tinham boa doutrina, mas ele vivia uma fé muito privada na visão do Kuyper. Então ele chegou um tempo que ele não aguentou mais, foi para uma outra cidade, que já era uma cidade universitária, muito famosa, que é a Universidade de Utrecht. E lá em Utrecht ele ficou pouquíssimo tempo. Para você ter uma ideia, é perto ali de Utrecht que ficava o Sínodo de Dort, que foi realizado na cidade de Dordrecht, que aí ficou conhecido como Dort. Ali ele teve contato mais amplo com os reformados, ali era uma cidade muito conservadora, politicamente falando. Kuyper, foi ali que ele começou a desenvolver a noção de cosmovisão, a noção de que a fé deveria afetar todas as áreas da vida. E foi ali que ele começou a pensar: eu acho que Deus não está me chamando somente para ser um pastor, está me chamando para outras áreas da vida. Então foi ali que ele começa a escrever os primeiros artigos sobre essa ideia de uma teologia pública, de uma fé que não é privada, de uma fé que é para todas as áreas da vida. E, obviamente, ele não durou muito tempo em Utrecht, porque o pessoal ali não recebeu muito bem os sermões dele. Porque os sermões dele, por mais conservadores e ortodoxos que fossem, eram muito intelectuais. Eu dei uma lida uma vez num sermão que ele pregou em Utrecht, cara, que foi aquele famoso sermão da igreja como instituição e como organismo. Se eu não me engano, ele pregou nessa igreja. Você lê aquele sermão e fala assim: quem que aguenta uma coisa dessa, cara? Era muito intelectualizado, muito refinado, assim, uma linguagem muito robusta mesmo. E dali ele foi para Amsterdã e ali ele se achou. Em Utrecht ele já tinha começado a escrever nos jornais, mas ele ainda não tinha virado editor dos jornais. Ele escrevia para o The Herald, que é o Arauto, escrevia também dominicalmente para um outro jornal. Na verdade, o Arauto é o jornal cristão, que ele publicava os sermões dele, e o The Standard, que era o jornal que ele escrevia diariamente, que era um jornal que ele escrevia falando sobre política, sobre arte, sobre qualquer coisa. E foi aí que ele começou. Mas em Amsterdã ele se achou mesmo, porque ali não apenas ele pastoreava uma igreja, ali ele começou a se tornar um líder da igreja reformada holandesa. Ali ele começou a pensar na possibilidade de abandonar o ministério, ou pelo menos tirar uma licença do ministério para fazer outras coisas que ele estava interessado, que ele via que Deus estava chamando. Então foi ali, por exemplo, que ele fundou um partido político junto com o seu amigo Groen van Pристner. Foi ali que ele se tornou editor-chefe dos 2 jornais. Foi ali que ele abriu uma universidade do zero, sem nenhum tipo de dinheiro. Foi ali que ele se transformou em membro do parlamento, foi ali que ele se tornou primeiro-ministro. E foi ali que basicamente ele colocou aquilo que já era uma teoria que ele havia feito em Utrecht, foi que ele colocou em prática de verdade. Ele era um cara muito mais prático do que teórico. Por isso que ele era conhecido como um homem de 10 cabeças e 100 braços.
Em Amsterdã ele já estava bem resoluto do que ele queria mesmo. Ele queria se dedicar à vida pública mesmo, especialmente o jornalismo e a vida política. Tanto que ele pede licença como ministro da igreja, mas ele continua como ministro ordenado da denominação. E ali, inclusive, que ele se transforma num pivô de uma divisão que acontece na Igreja Reformada Holandesa para fundar uma nova igreja, que seria... É que o nome em holandês é muito engraçado, porque a primeira igreja chamava Hervormd Kerk, que é a Igreja Reformada. E ele funda uma igreja que é Hervormd Kerk, que é uma re-reformada. Que hoje deixou de existir no sentido de ela não é mais uma denominação, ela se fundiu com outras igrejas, formando a Igreja Protestante Holandesa, que tem vários ramos, tem uma parte reformada, uma parte luterana, enfim. Mas essa foi a igreja que ele fundou junto com os dissidentes do que ficou chamado como o episódio Doleante, que é aquela ideia do lamento. Eles não se separaram com alegria, mas foi um lamento, porque tinha vários problemas na igreja lá. Bom, número 1, era uma igreja estatal, então Kuyper ele detestava isso. Ele clamava pela soberania da igreja em relação ao Estado. A igreja tinha que ter soberania para decidir o horário do seu culto, quem ministra o sacramento, que doutrina que se prega, sustento dos seus ministros e tudo mais, né? Tudo isso era vinculado ao Estado. Kuyper não aguentava mais isso. Além disso, a Igreja Reformada Holandesa da época dele, ela estava muito liberal, ela nem exigia mais que você se subscrevesse como pastor aos símbolos das 3 formas de unidade. Então, ficou muito feia a situação. Ele teve embates, inclusive, com o próprio pai dele, que era um cara meio isentão assim. O pai dele tiveram problemas relacionais por causa disso. Mas o Kuyper, então, fundou uma nova denominação. O ministério em Amsterdã foi assim, onde ele se encontrou e onde ele conseguiu colocar suas ideias em prática.